Hoje temos a grata oportunidade de refletir sobre a vida de um dos maiores exemplos de caridade e dedicação ao próximo. Um exemplo que todos nós devemos seguir. Bezerra de Menezes é conhecido como o apóstolo da caridade. A sua trajetória é marcada por uma vida de humildade, de amor e de serviço incondicional aos mais necessitados, tanto no plano material quanto espiritual. Médico de formação, Bezerra de Menezes atuou incansavelmente como um verdadeiro curador de corpos e de almas, estendendo a sua mão amiga a todos aqueles que mais precisavam de amparo e conforto. Além da sua atuação como médico, destacou-se como um importante líder no movimento espírita no Brasil. Desempenhando assim um papel fundamental na divulgação e consolidação dos ensinamentos de Allan Kardec, na sua vida prática exemplificou os princípios mais elevados do Evangelho de Jesus, especialmente o da caridade. Bezerra demonstrou-nos que a caridade vai muito além de um simples ato de doação material. Ela é o exercício contínuo de amor ao próximo, de empatia e de compromisso com o bem comum. Ao seguirmos o exemplo de alguém que fez da sua vida uma verdadeira missão ao serviço do próximo, somos impulsionados e movimentados a refletir sobre as nossas próprias ações e atitudes. Bezerra de Menezes ensina-nos que todos nós, nas nossas capacidades e possibilidades, podemos e devemos praticar a caridade. Seja a mesma praticada através de gestos de amor, através de palavras de consolo ou através de atitudes de solidariedade. Ao conhecermos a sua história, somos chamados a seguir o caminho do amor, esforçando-nos assim a superar o egoísmo e o orgulho, que são, na verdade, as grandes chagas da humanidade. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti nasceu em 29 de agosto de 1831, no estado do Ceará, numa pequena cidade chamada Riacho do Sangue. Nasceu numa família humilde, de recursos financeiros limitados, mas repleta de valores morais e espirituais. Desde jovem, Bezerra demonstrava ter grande interesse pelos estudos e uma inteligência brilhante. O seu pai, apesar das dificuldades, sempre incentivou a sua educação. Aos 20 anos, em 1851, Bezerra de Menezes partiu para o Rio de Janeiro com o objetivo de seguir a carreira médica. Para sustentar os seus estudos, dava aulas de matemática e trabalhava arduamente, sempre com muita disciplina e determinação. Em 1856, formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, destacando-se por seu empenho e espírito humanitário. A medicina para Bezerra de Menezes não era apenas uma profissão, mas uma verdadeira vocação para o exercício da caridade. Ele dedicou-se ao atendimento dos mais necessitados, frequentemente tratando pessoas sem cobrar nada pelos seus serviços. Numa época em que o acesso à saúde era extremamente limitado para os menos favorecidos. Não fazendo distinção entre ricos e pobres, todos recebiam o mesmo cuidado e atenção. O seu consultório estava sempre aberto para todos aqueles que não podiam pagar. Muitas das vezes, ele ainda acabava por doar os remédios aos mais carentes. Essa prática constante de caridade por meio de sua profissão o fez ser conhecido como o médico dos pobres. Para ele, a medicina era uma extensão do amor ao próximo, um caminho para aliviar o sofrimento humano, e isso estava profundamente alinhado com os ensinamentos cristãos que ele seguia com fervor. Além da sua brilhante carreira médica, Bezerra de Menezes também teve uma atuação importante no campo da política. Foi eleito deputado provincial pelo Rio de Janeiro em 1866 e presidente interino da Câmara Municipal em 1878.
como político, manteve a sua postura de honestidade, sempre defendendo causas voltadas ao bem-estar social e à justiça. Foi um grande defensor da extinção da escravidão, um tema central naquele período da história brasileira. Mesmo perante um ambiente político complexo, ele jamais desviou dos seus princípios éticos e morais. Posicionava-se contra qualquer forma de opressão e exploração humana. As suas ações demonstravam o seu compromisso com o progresso e a igualdade social, defendendo sempre políticas que favorecessem os mais necessitados. A política, para Bezerra de Menezes, assim como a medicina, eram oportunidades de servir e promover o bem-estar coletivo. Em 1875, conheceu o espiritismo através de um exemplar que lhe foi oferecido com dedicatória pelo seu tradutor, o também médico Dr. Joaquim Carlos Travassos. Inicialmente cético, estudou profundamente as obras de Allan Kardec, buscando compreender melhor a filosofia da doutrina espírita. Após alguns anos de reflexão e estudo, publicamente declarou a sua adesão ao espiritismo em 1886, declarando-se espírita no salão da Guarda Velha perante grande público. Esse momento acabou por se tornar num divisor de águas na sua vida. A doutrina espírita acabou por lhe trazer ainda mais luz à sua prática da caridade. O espiritismo não só reforçou os seus valores cristãos, como também lhe trouxe uma visão mais ampla sobre a imortalidade da alma, o destino humano e as leis divinas que regem as nossas vidas. A partir de então, Bezerra de Menezes passou a dedicar-se ainda mais ao trabalho em prol dos necessitados, não apenas no plano material, mas também no plano espiritual. Ele acabou por assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira, trabalhando assim ativamente para difundir os princípios da doutrina espírita no Brasil. A sua prática da caridade, já conhecida na medicina e na política, acabou por se expandir para o campo espiritual, onde ele acabaria por se tornar numa das maiores referências do movimento espírita no país. A sua adesão ao espiritismo só reforçou ainda mais a sua vocação de amor e serviço, demonstrando-nos que a verdadeira evolução espiritual se dá através da prática do bem e da doação ao próximo. Bezerra de Menezes desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e na consolidação da doutrina espírita no Brasil, especialmente através da sua atuação na Federação Espírita Brasileira. Em 1889 foi eleito presidente da FEB, sendo a sua liderança essencial para unir o movimento espírita no país que passava por divergências e conflitos internos. Com a sua tranquilidade e capacidade pacificadora, conseguiu reconciliar os grupos, promovendo assim a harmonia e o entendimento entre os espíritas. Durante a sua gestão, trabalhou incansavelmente para difundir os ensinamentos de Allan Kardec, esclarecendo assim os princípios da doutrina espírita e, dessa forma, promovendo a formação moral e espiritual de todos aqueles que seguiam o espiritismo. A sua liderança foi marcada pelo equilíbrio, pela tolerância e pela defesa da caridade como pilar essencial da doutrina espírita. Bezerra de Menezes também se destacou como escritor e divulgador do espiritismo. Publicou vários livros que abordavam a relação entre a ciência e a espiritualidade e a saúde. Também se dedicou à tradução e publicação das obras espíritas, buscando assim tornar acessíveis os escritos de Kardec e de outros autores para o público brasileiro. Ele tinha uma visão clara de que o espiritismo, para ser bem compreendido e praticado, necessitava de estudo e de educação. Por isso incentivava os estudos regulares da doutrina. Entre as suas principais obras, destaca-se o livro A Loucura sob Novo Prisma,
na qual ele fez uma análise inovadora das loucuras à luz do espiritismo, defendendo a ideia de que muitas doenças mentais têm causas espirituais e que o tratamento deve envolver tanto a ciência médica, que trata o corpo, quanto a entidade, o entendimento espiritual que esclarece o espírito. Esse livro foi um marco no cruzamento entre a medicina e a espiritualidade, trazendo novas perspectivas para o estudo das doenças mentais. Realizava aulas públicas e palestras em que explicava de forma clara e acessível os ensinos, os princípios da doutrina espírita, usando sempre uma linguagem simples e direta para atingir o maior número de pessoas possível. O seu estilo didático, associado à sua autoridade moral, fazia com que as palestras fossem sempre muito procuradas e ouvidas com grande respeito de todos. A caridade era o centro da vida e do pensamento de Bezerra de Menezes. Ele exemplificou esse princípio não apenas por meio das suas ações, como médico, atendendo os pobres gratuitamente, mas também através da sua atuação espiritual. Para Bezerra, a caridade não se limitava só à assistência material. Ela envolvia o cuidado espiritual, o consolo moral e o esclarecimento de todas as consciências. Ele entendia que o verdadeiro serviço ao próximo era aquele que envolvia tanto o corpo físico quanto a alma e, por isso, dedicava-se a amparar os necessitados em todos os níveis. Quando refletimos sobre o exemplo de Bezerra de Menezes, acabamos por perceber que ele viveu a caridade em todas as suas dimensões, não apenas ajudando financeiramente ou com atendimento médico gratuito, mas sendo uma fonte de amparo espiritual, um ouvinte atento e um verdadeiro consolador. Ele entendia que muitas das vezes as pessoas precisavam mais de uma palavra de conforto, de um gesto de carinho ou de alguém que simplesmente as ouça e as trate com dignidade. A caridade, no sentido profundo, vai além do simples ato de doar bens materiais. Ela é a expressão mais pura do amor ao próximo, do altruísmo, da compaixão e da empatia. A caridade, portanto, envolve uma disposição interna de ajudar os outros com o coração, seja por meio de uma atitude solidária, de um sorriso ou de um conselho que eleve o espírito. Trazer a caridade para o nosso dia-a-dia é seguir esse mesmo caminho. Nesse mesmo dia-a-dia podemos praticar a caridade sendo gentis com aqueles que cruzam o nosso caminho, podemos praticar a caridade escutando quem precisa desabafar, podemos praticar a caridade oferecendo o nosso tempo para ajudar um amigo em dificuldades ou sendo tolerantes com as falhas alheias. Os pequenos gestos de bondade e compreensão podem ter um impacto profundo na vida de alguém. O exemplo de Bezerra ensina-nos que, independentemente de todas as condições materiais que temos e usufruímos, todos nós podemos praticar a caridade, porque ela está ao nosso alcance em todos os momentos, até mesmo nas menores atitudes. Allan Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação, ensina-nos que a caridade é o pilar da verdadeira evolução espiritual. Nesse capítulo ele explica que a caridade não se limita à assistência material, como já vimos, mas também inclui a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. A verdadeira caridade, segundo Kardec, é amar o próximo, compreender as suas dificuldades e ajudando a superar as mesmas sem julgar ou condenar. A vida de Bezerra de Menezes é uma encarnação vivida desse ensinamento. Ele praticava o que Kardec nos propôs, a caridade ativa e compassiva.
Ao lidar com os seus pacientes, Bezerra não apenas curava o corpo, mas também oferecia consolo e orientação espiritual, sempre com o coração aberto ao perdão e à indulgência. Ele aplicava a máxima de Jesus presente no Evangelho: ama o teu próximo como a ti mesmo. Bezerra não via distinção entre as classes sociais ou as condições físicas e espirituais. Ele olhava a todos como irmãos, igualmente dignos do amor e da compaixão. Sua vida foi um exemplo claro de que fora da caridade não há salvação. Isto porque é por meio da caridade que construímos a nossa própria salvação, elevando o nosso espírito pelo amor ao outro. Nos dias de hoje podemos sentir-nos muitas vezes distantes das grandes obras de caridade, imaginando que são necessárias grandes ações para fazer a diferença. No entanto, assim como Bezerra de Menezes nos ensinou, a caridade pode e deve começar nas pequenas coisas. Como podemos nós ajudar o próximo na nossa própria vida? Podemos ser caridosos simplesmente ouvindo com paciência alguém que está passando por um momento difícil, oferecendo as palavras de incentivo a quem está desanimado ou até mesmo sendo mais compreensivos e indulgentes com as falhas alheias. A caridade também se manifesta no perdão, na capacidade de revelar as ofensas e ajudar aqueles que nos prejudicaram, o que muitas das vezes a gente sabe que é difícil. Que é mais fácil nós ajudarmos de quem gostamos do que alguém que nos fez propriamente mal ou nos prejudicou em algum momento. Doar o tempo, compartilhar as habilidades e contribuir para causas que visam aliviar o sofrimento dos necessitados são formas concretas de colocar a caridade em prática. Mas mesmo que não possamos participar diretamente nessas obras, podemos fazer a nossa parte diariamente, com pequenas ações que demonstram a nossa boa vontade e o nosso amor ao próximo. O importante é mantermos na nossa mente que a caridade não é uma tarefa extraordinária destinada apenas a algumas pessoas, mas sim um exercício diário de amor e compreensão que todos nós podemos e devemos cultivar. Bezerra de Menezes mostrou-nos que, com pequenos gestos, podemos transformar vidas e, ao fazer isso, transformamos também a nossa própria vida. Isto porque aprendemos a amar e a cuidar e, dessa mesma forma, também a pôr em prática esse amor e esse cuidado. Após o desencarne de Bezerra de Menezes, a 11 de abril de 1900, o seu trabalho de caridade e assistência não terminou. Pelo contrário, ele continua a sua missão de amor e ajuda no plano espiritual, sendo frequentemente citado em várias comunicações espirituais como um grande mentor e um trabalhador incansável em prol da humanidade. Bezerra de Menezes é visto como um espírito de alta envergadura moral que, mesmo desencarnado, permanece ativo nos trabalhos de socorro espiritual, especialmente no amparo dos necessitados e enfermos. No plano espiritual, ele continua sendo um símbolo de da caridade e da cura. Muitas obras existenciais e casas espíritas levam o seu nome como uma forma de homenagear a sua dedicação e de continuar o seu trabalho. Diversas mensagens psicografadas atribuídas a Bezerra de Menezes foram recebidas por médiuns reconhecidos como Chico Xavier e Divaldo Franco. Um exemplo notável é a mensagem intitulada Ama e Serve, psicografada por Chico Xavier, na qual Bezerra combina todos os espíritas a seguirem o caminho do amor e do serviço ao próximo, reforçando a importância da prática da caridade como um meio de elevação espiritual. Em muitas dessas comunicações, Bezerra destaca a necessidade da perseverança no trabalho do bem, mesmo diante das dificuldades e das tribulações da vida. As suas mensagens são carregadas de otimismo, fé e esperança, sempre ressaltando a importância de amparar os mais necessitados, seja no campo material ou espiritual.
A dedicação de Bezerra de Menezes transcende a sua vida física e se estende para além do plano material. Ele continua a ser uma fonte de inspiração para milhares de espíritas e trabalhadores da caridade. A sua vida marcada pelo amor ao próximo, pelo desapego material e pela prática incansável da caridade é um exemplo a ser seguido. Ele mostra-nos que a verdadeira evolução espiritual passa pela doação de si mesmo, pelo serviço ao próximo e pelo cultivo do amor incondicional. Nesta palestra, vimos como Bezerra de Menezes dedicou a sua vida à caridade. Ele foi o verdadeiro exemplo de amor ao próximo, cuidando dos mais necessitados, sem cobrar pelos seus serviços e trabalhando incansavelmente por causas justas como a abolição da escravidão. Seja como médico, político ou espírita, Bezerra de Menezes viveu o Evangelho de Jesus, mostrando que a caridade deve ser a base de toda a ação humana. Ele não via distinção entre os diferentes papéis na sociedade, em todos buscava aliviar o sofrimento e promover o bem-estar, sempre guiado pelo amor ao próximo. Sua postura de compaixão e auxílio ao próximo fez dele uma referência viva dos ensinamentos da doutrina espírita. Espiritualmente, Bezerra ajudava as pessoas a compreenderem as suas dificuldades à luz da reencarnação e das leis divinas, ensinando-nos a lidar com os sofrimentos de maneira resignada e com fé. Essa que nós em nenhum momento podemos perder. Ele não praticava apenas a caridade no sentido de doar, mas sim de educar e inspirar as pessoas a se tornarem também agentes da caridade, multiplicando assim o bem por onde passava. Bezerra de Menezes deixou-nos o exemplo de que a caridade é o caminho mais eficaz para a evolução espiritual e para a construção de uma sociedade mais justa e mais amorosa. Ele lembra-nos que fora da caridade não há salvação e que, ao ajudar o próximo, estamos, na verdade, a ajudar-nos a nós mesmos na nossa evolução. Que possamos aprender a cultivar a esperança e a fé na transformação moral e espiritual através da caridade. Ao praticarmos o bem e cuidarmos dos outros, estamos não apenas auxiliando o próximo, mas também a auxiliar-nos na nossa própria transformação. Terminando assim, a caridade é o caminho que nos leva e eleva espiritual. A caridade é o caminho que nos leva à elevação espiritual e dessa maneira, como Bezerra de Menezes, podemos fazer a diferença no mundo. Que o amor ao próximo seja a luz que guia os nossos passos na nossa jornada terrena e espiritual. Pela vossa atenção, muito obrigado.